Bem, então, parabéns, Euni, maravilhoso. Estamos assim naquela expectativa para ver esse material todo tão lindo. O simpósio foi demais, demais. A gente fica muito feliz de ver dois professores lá na França, assim, do peso, da dimensão, né, da professora Jaqueline, do professor Michel, falando de Guimarães Rosa, tão bem, mas a gente fica muito orgulhoso de ver a Fernanda, né, a Mônica, você, o Pedro, né, falando coisas também incríveis. Então, muito obrigada. Bem, vamos lá, a gente está no Sagarana, então, Conversa de Bois é o penúltimo conto, né, o oitavo conto dos 9, depois nós vamos entrar na obra-prima, né, A Hora em Vez de Augusto Matraga. Esse conto, ao contrário do anterior, que é muito engraçado, o Corpo Fechado, a gente dá umas boas risadas, é um conto mais triste, muito denso, né? Mas muito importante na carreira, na obra do Rosa, inclusive porque depois a gente pode ver esse fenômeno que ele descreve no conto, esse fenômeno que é a temática do conto, que é essa simbiose bicho-homem, bicho, outros bichos, né? Depois ele leva isso ao extremo lá já na publicação que foi póstuma, ele publicou na revista Senhor, mas depois em livro póstumamente, que é O Meu Tio Iauaretê. Então é até interessante a gente ficar ligado nisso. Mas nesse Conversa de Bois, então, é um tema muito caro ao Rosa, os animais, a vida dos animais, e especialmente os bovinos. Isso ele fala, expressa literalmente, né, a paixão dele pelos bovinos, e está em toda a obra dele. Então, esse conto acaba sendo quase que uma enciclopédia, ou quase, no mínimo, uma antologia sobre bovinos e carros de boi, né? Tudo tem muita. Ele usa o jargão, né? O vocabulário todo sobre bovinos e carros de bois é riquíssimo o que ele descreve, né? Então eu trouxe para vocês, como eu sempre faço, um pouquinho do que ele falou lá para o João Condé, se vocês estão lembrados, sobre como que a história, né, desse conto. Esse Arquivos Implacáveis era uma coluna de jornal, né, que esse João Condé tem, ele juntou um acervo, né, enorme de depoimentos de escritores, assuntos, tudo ligado à literatura brasileira. E o Rosa, então, concedeu uma entrevista, era uma entrevista por escrito, na verdade. E ele fala conversa de bois. Ele vai falando de todos, ele fala um pouco do livro Sagarana e depois ele vai falando de cada conto. Conversa de bois. Aqui houve fenômeno interessante, o único caso neste livro de mediunismo puro. Né? A Mônica a Gama, ela falou um pouquinho, né, dessa ideia que o Rosa se diz um médium, que ele recebe as coisas, enfim. Eu planejara escrever um conto de carro de bois, com o carro, os bois, o guia e o carreiro. Penosamente urdi o enredo e, um sábado, fui dormir contente, disposto a pôr em caderno no domingo a história, número 1. Mas no domingo caiu-me do ou no crânio, prontinha, espécie de Minerva, outra história, número 2. Também com carro, bois, carreiro e guia, totalmente diferente da véspera. Não hesitei, escrevia logo e me esqueci da outra da anterior. Em 1945, isso ele escreve em 37, né? Em 45, ele faz a revisão do Sagarana. Então, ele fala, em 1945, sofreu grandes retoques, mas nada recebeu da versão pré-histórica que fora definitivamente sacrificada. Ai, meu Deus, eu fico pensando como eu queria ter lido essa primeira história também. Bem, então, isso é o que ele conta a respeito de Conversa de Bois. E aí tem a epígrafe, como nos demais, que o Jean cantou aí para a gente,
né? Ele diz que é um coro de boi-bumbá. Né? Tem uma correspondência dele com o pai que ele fala que utilizou, de fato, muitas cantigas e versos, né? Recolhidos, né? Que são da tradição popular. Então, aqui na epígrafe, ele já se refere, então, aos bois, né? Ele já desde a epígrafe já é essa referência. E esses bois, então, junto com o menino, vão ser os protagonistas da história, né? O menino em sinergia com os animais, essa coisa, o bicho-homem em sinergia com outros bichos. Isso que a Mônica Meyer sempre nos ensina, que a Euni reforçou, né? A questão de que a natureza é personagem, que nós somos partes, nós pertencemos, não somos nem melhores nem piores, nós temos que estar em harmonia com toda essa natureza, né? Bom, esse conto também, então, é uma oportunidade em que ele mostra esse domínio que ele tem do universo bovino, domínio que certamente ele teve alguma experiência lá no campo, mas que ele colecionava essas informações, né? Ele buscava, ele era incansável em formar um acervo de informações. Então, vai ter tudo do universo semântico relacionado a bovinos. Então, as cores, os tamanhos, como que são as juntas do carro de boi, né, que ele vai chamar a bárbara viatura arrastada aos solavancos, né, que é toda uma arquitetura importantíssima. A gente tratou disso lá na Janelas Rosianas, teve um dia dedicado a isso, e existe um filme maravilhoso sobre como que é a história de construir um carro de bois. É uma tecnologia assim impressionante, exige um conhecimento da natureza, essa coisa de ler a natureza, que é importantíssimo, né? E nesses filmes sobre os carros de bois, que acho que é o professor da FAO, a Rosa acho que tem todas as referências dele, ele vai entrevistar um senhor que vai lá, bate na madeira, madeira, essa dá, essa não dá, essa é para isso, essa é para aquilo. É impressionante o conhecimento da natureza que é necessário para se construir um carro de boi, que foi um meio de transporte importantíssimo durante toda a época colonial e até o Império, né? Até o século XIX. Né? Bem, a gente vai ter também uma criança como protagonista, que isso é recorrente também na obra do Rosa, o lugar que crianças, loucos, velhos, pessoas limítrofes ou que estão fora do sistema produtivo, fora das convenções, elas ocupam um lugar privilegiado na obra do Rosa, porque elas são capazes de captar mensagens que quem está no status quo não percebe, né? Quem está dentro dos limites ali não percebe. Então, elas acessam coisas extraordinárias, né? Que extrapolam os limites do racionalismo, enfim, da realidade imposta, né? Que é o limite da realidade, além disso, não existe. Então, essas personagens são privilegiadas pelo Rosa. E nesse conto, então, vai ter um menino que vai ser o canal, vai estabelecer essa conexão entre o ser humano e o ser bovino. Né? Falando em menino, tem uma outra característica desse conto que o Rosa usou várias vezes, um recurso que ele usou várias vezes, que é remeter, então, aos contos maravilhosos ou os contos de fada, a coisa do fantástico, né? Um caráter fantástico nessa narrativa. Né? Tanto que nessa entrevista do João ao João Condé, ele vai dizer que Sagarana o livro é uma série de histórias adultas da carochinha. Né? Ele mesmo considera dessa forma. Então, esse modelo, né, aqui eu não falei dessa do Franklin, né? Que o Franklin fala das epígrafes. Eu achei esse texto o único que eu acho que especifica, mas deve ter mais estudos sobre as epígrafes de Sagarana, que ele vai falar que são uma espécie de formulação algébrica das histórias, são as próprias novelas cristalizadas em teoremas poéticos,
postos em alto relevo, dos quais as novelas, as histórias desempenham em seu curso o papel de demonstração viva. As epígrafes descobrem ou indicam o ideário do autor astuciosamente oculto na trama da narrativa. Então, a epígrafe do Corpo Fechado rendeu muito, né? E eu falei, vou procurar alguma coisa sobre as epígrafes e trouxe isso. Bem, então, aqui, dos contos maravilhosos, a gente tem essa coisa dos animais falantes. É bem no comecinho da narrativa, eu vou só usar um trechinho dessa narrativa, que que já houve, ela começa assim, que já houve um tempo em que eles conversavam entre si com os homens, é certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das fadas carochas. Mas hoje em dia, agorinha mesmo, aqui, aí, ali, em toda parte, poderão os bichos falar e serem entendidos por você, por mim, por todo mundo, por qualquer um filho de Deus, né? Então, essa é a abertura, já traz esse caráter de conto maravilhoso, de conto de fada, que os bichos falavam, né? Depois ele vai colocar esse narrador, ele se apresenta, ele se aproxima, né, do leitor e vai dizer, né, pelos esses advérbios, né, aqui, aí, ali, em toda parte, você, eu, todo mundo, né? Então tem esse narrador que aproxima o leitor, né? Ele não vai participar da história narrada, porque o foco narrativo vai estar em terceira pessoa, mas, de alguma forma, ele dá sequência ao doutor do Corpo Fechado, né? Porque ele vai ouvir do Manuel Timborna a história que vai ser narrada e ele vai pedir licença a esse Manuel Timborna para escrever, para ficcionalizar a história. Então, de alguma maneira, ele dá uma continuidade àquele doutor do Corpo Fechado, né? Bem, ele vai falar, né? O Manuel Timborna falam, sim, senhor, falam, afirma o Manuel Timborna. Mas e os bois? Os bois também? Ora, esses são os mais. Boi fala o tempo todo, e até posso contar um caso acontecido que se deu, que se deu. Aí o doutor fala, só se eu tiver licença de recontar diferente, enfeitado e acrescentando ponto e pouco, né? Então, aqui a gente vai ter um pouquinho também desse escritor ali, né? Desse personagem escritor que está muito presente no Sagarana, assim como o médico está muito presente no Sagarana, né? Então, ele vai pedir licença ao Manuel Timborna para recontar a história. E o Manuel Timborna é um personagem que foi citado muito en passant no conto O Duelo, no momento que ele vai ilustrar assim como os capiaus gostam, aspas, os capiaus gostam muito de relações de efeito e causa, leviana e dogmaticamente inferidas, né? E aí ele vai contar o caso do Timborna, que era um canoeiro, e um debate entre o Timborna e um canoeiro do Rio das Velhas a respeito de por que o jacaré do Papo Amarelo é mais bravo do que os demais. Então, os dois ficam expondo seus argumentos, nunca se chega a um consenso, né? Mas então esse Manuel Timborna, essas relações de efeito e causa leviano dogmaticamente inferidas, né? E aí o Manuel Timborna, então, que vai garantir assim em discurso direto que os animais, sim, os animais falam, né? E os bois são os que mais falam o tempo todo, e começa então a narração. Ele fala que vai contar o caso e começa a narração do episódio, que o Timborna vai dizer como que ele ficou sabendo desse episódio. Quem contou a ele foi uma irara, né? E é uma irara, eu trouxe até uma imagem aqui da irara, era uma irara tão bonitinha, ele fala tão séria e moça e graciosa, que se fosse mulher se chamaria Risoleta. Então, essa aí está aí a irara Risoleta, né? Ele fala,
Maneira seja, pôde instruir-se de tudo, bem e bem. Quer dizer, a Irara era muito maneira, né? Ela pôde se instruir de tudo bem e bem, porque ela estava observando a cena que estava se passando, o carro de boi vindo. E tempo mais tarde, quando Manuel Timborna a apanhou, Manuel Timborna dormia à sombra do jatobá e o bichinho veio bisbilhotar de demasiado perto acerca do bentinho azul que ele usa no pescoço, e ela só pôde recobrar a liberdade a troco da minuciosa narração. Né? Então, ele vai dizer que quem contou a ele o caso foi a própria Irara, né? Que essa Irara ela vai servir um pouco do que a gente chama de moldura do conto. Ela aparece no início da narração e depois é feita o fechamento com a Irara também. Vocês vão ver lá no final do conto, né? Bem, e aí a gente vai introduzir esse tema da inteligência dos animais e dessa relação que se estabelece entre seres humanos e animais, mas ele vai privilegiar muito a perspectiva dos animais, não a do humano. Né? O olhar narrativo é dos animais. Né? É bem interessante isso, como quem conhece o campo geral, a perspectiva da narrativa é da criança, é do Miguelinho. Aqui, no caso, ele vai colocar uma perspectiva dos animais olhando, observando os homens. Né? Bem, a Mônica vai nos ajudar muito, porque tem muitas descrições belíssimas da natureza, de plantas, tem efeitos sinestésicos, cores, sons, cheiros. É impressionante a beleza como ele... Só essa, a da Irara é sensacional, a descrição da Irara é uma coisa incrível. Né? Mas a história mesmo vai girar em torno do menino, que é o guia da comitiva, o Tiãozinho, é o menino candeeiro, né? E o carreiro, que é o Agenor Soronho. Soronho é um homem terrível. Então, até tem estudos que vão dizer que seria aglutinação de senhor e medonho, né? De senhor, sor e medonho, soronho. Né? E os dois, então, estão conduzindo um carro de bois. O que é a carga desse carro de bois? Umas rapadurinhas pretas, mais um defunto. Enfim. E aí ele apresenta esses dois protagonistas, dois personagens humanos, mas os bois também são super descritos, né? Também são identificados. Então, faz tempo que eu trabalho com esse conto e eu adoro ficar imaginando, buscando. Então, esse slide aí está mais ou menos com as cores de cada um, né? E a junta da guia, a contraguia, o contracoice, a junta do coice. Então, ele vai explicando tudo isso. Né? Aí as cores, um é preto, o outro é todo branco, o outro é... Bom, enfim. Então, esse slide é um slide que depois eu posso compartilhar, porque quando começa a conversa dos bois, é legal a gente saber quais são, onde estão, né? Porque eles têm características diferentes, enfim. Então, depois eu posso compartilhar com vocês, apesar que está sendo gravado também, vocês podem consultar. Então, são 8 bois, são 4 juntas, né? E 8 bois, e tudo é descrito com muitos detalhes, com muitas minúcias, a cor do pelo, as características, o comportamento. E aí, nessas descrições, tem muitas metáforas, muitos subtextos, né? Que vão rolar nessa conversa entre os animais, né? Os bois, por exemplo, eles vão chamar o menino, eles chamam de bezerro de homem. Né? É engraçado porque o menino é o bezerro de homem. Sei lá, um homem pequenininho, um bezerro de homem. Então, a conversa dos bois vai se dando em paralelo com o enredo, que é a história do Tiãozinho, e as cenas vão se intercalando, né? Enfim, se evidencia, então, um discurso indireto livre, mais com foco nos bovinos. Né? O discurso indireto livre é aquele que o narrador meio que entra na cabeça
do personagem, né? Ele está colado ao personagem. Então, essa narração dos fatos está entremeada com os sentimentos, o que o menino está vivenciando, né? E vai num crescendo até que se dá uma conexão, o menino está num estado meio de semiconsciência, então se dá essa conexão com os bois, quer dizer, ele entra na vibração dos bois, né? Bem, é um conto assim, como todos do Rosa, mas é um conto muito, muito denso, ele dá margem a muitas reflexões, ele tem muita intertextualidade, né? Ele tem muitas referências, e uma das coisas assim é um questionamento sobre a razão, né? O pensamento racional, que o próprio pensamento racional pode levar a muitos enganos, né? Através de premissas falsas, equivocadas, enfim, esse é um dos aspectos, né? E isso é muito importante porque o Rosa ele considera que o racionalismo, a razão, não é suficiente para dar conta de tudo que tem na nossa existência, né? Há muito mais do que a inteligência humana pode abarcar, né? E aí, para conviver com esses mistérios da vida, é preciso ter outras percepções, né? Ter um outro olhar, né? Então, isso é isso para a gente ficar atento, né? E eu acho que vai dar muita, muita conversa. É um conto maravilhoso, como todos do Rosa. Tá? Eu acho que era isso. Vocês fiquem à vontade para. Deixa eu voltar aqui. E depois Juliana terminar com a música. Isso, Jean, pode cantar novamente. Lá vai, lá vai, lá vai. Queremos ver, queremos ver. Lá vai o boi cala a boca, fazendo a terra tremer. Lá vai, lá vai, lá vai. Queremos ver, queremos ver. Lá vai o boi cala a boca, fazendo a terra tremer. Lá vai o boi cala a boca, fazendo